bem? Vamos começar mais um dia de aula online? Vamos lá? Hoje, sexta-feira! Sexta-feira sua linda! Olha só um cheirinho de final de semana no ar! Já perceberam, não é mesmo? A Tia Mi tá toda empolgada porque a Tia Mi adora o final de semana. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar com as disciplinas de História e Geografia e Ciências. Então, já vou pedir para você separar aí o seu livro de Natureza e Sociedade, essa folhinha aqui, ó, que fala sobre o Sistema Solar e também a avaliação de História e Geografia, que foi para casa junto com o seu roteiro de estudos. Bom, nós vamos começar então pela aula de Ciências. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Sistema Solar. Mas antes da Tia Mi explicar aqui na folhinha, comentar um pouquinho com vocês, que tal a gente assistir a um vídeo muito legal? Quer assistir? Então vamos lá? Preste bastante atenção, hein? Olá, nesta aula você aprenderá sobre o Sistema Solar, que é a parte do universo onde se encontra o nosso planeta. Você verá muitas coisas interessantes. Vamos lá? O Sistema Solar é formado por um conjunto de astros. O centro do Sistema Solar é o Sol. O Sol é a estrela mais próxima de nós, que nos fornece luz e calor e é muito, muito maior que a Terra. Ao redor do Sol giram outros astros como os planetas. O Sistema Solar está sempre em movimento. Os planetas são astros que não têm luz própria. Eles são iluminados pelo Sol. Observe o movimento de rotação que a Terra faz em torno do seu eixo e o de translação que a Terra faz em torno do Sol. Observe como os planetas são diferentes uns dos outros, nos tamanhos e cores. Além de uma estrela, 8 planetas e seus satélites, e dos planetas anões, existem outros pequenos astros que se movimentam no Sistema Solar. Os cometas são astros pequenos, formados principalmente por gelo e poeira. Ao passarem perto do Sol, aquecem-se e parte do seu núcleo gelado se transforma em gases incandescentes, que formam longas caudas. Asteroides são fragmentos de rochas que têm a mesma origem dos planetas. No entanto, são menores e apresentam formatos irregulares. Os meteoroides são rochosos, mas muito menores que os asteroides. Girando ao redor do Sol, por vezes passam perto da Terra, quando são atraídos por ela e atravessam a atmosfera em alta velocidade. Os meteoroides passam então a se chamar meteoros. Se parte do meteoro atingir o solo, então ele passa a se chamar meteorito. E aí, gostou do vídeo? Maravilhoso, não é mesmo? Então agora, para a gente aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, eu vou pedir que você pegue a sua folhinha sobre o Sistema Solar, que está escrito assim, ó, lançamento, Sistema Solar. Mas antes, preencha aí o seu cabeçalho, professora Michela Ferreira, aluno, o seu nome completo e a data de hoje, dia 23/10/2020. Bom, Sistema Solar. A Terra, que é o planeta em que vivemos, faz parte do Sistema Solar, que é formado pelo Sol, que é o centro do Sistema Solar, e por 8 planetas. Isso você já sabia, né, gente? Que existem outros planetas diferentes do planeta Terra, que é o local, né, o planeta em que a gente vive. Agora, vamos conhecer cada um desses planetas? Bom, nós temos Mercúrio, Vênus, Júpiter, Terra, Marte, Saturno, Urano e Netuno. E pelos satélites, que são astros bem menores, que giram em torno dos planetas. Os planetas seguem uma trajetória em torno do Sol, que recebe o nome de órbita. Então, logo aí abaixo, tem um esqueminha do Sistema Solar e a ordem em que os planetas se
se encontram na órbita do Sistema Solar. Observe aí, primeiro nós temos o Sol, né, que é o centro do Sistema Solar. Na sequência, o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e o planeta mais distante é o planeta Netuno, ok? Então, ó, ligadinhos aí, hein? Toda vez que você precisar, você pode voltar aqui, consultar a explicaçãozinha junto com o seu responsável, consultar a ordem que os planetas se encontram no Sistema Solar para realizar a atividade, tá bom? Aí abaixo está falando assim, ó, agora escreva a ordem em que os planetas se apresentam no Sistema Solar. Viu só que legal? A tia Mia acabou de falar sobre isso. Basta você ir seguindo essa linhazinha, que é uma linha imaginária, na verdade. Aqui essa linhazinha a tia Mia colocou para facilitar a sua visualização. Mas essa linha, quando está lá no espaço, ela não existe. É a órbita, né? Onde os planetas ficam ali. Você vai escrever, então, de 1 a 8, o nome dos planetas em ordem. E passando para a próxima folhinha, temos aí um Treinando Eu Aprendo. Marque X marque o X na coluna correspondente. Você vai dizer se é falso ou verdadeira. Cada afirmação que a tia Mi vai fazer agora. Olha, o Sol gira em torno dos planetas? Verdadeiro ou falso? A Terra possui um satélite natural, a Lua. O Sol é uma estrela. Depois, o nosso sistema solar é formado por 10 planetas. O planeta que está mais próximo, mais pertinho do Sol é o planeta Terra. Os planetas são astros luminosos porque possuem luz própria. O Sol é um astro luminoso. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Marte é o quarto planeta do sistema solar. E aqui, Netuno é o último planeta? Bom, gente, antes de eu continuar aqui, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Quando a gente fala em astro luminoso e astro iluminado, acontece da seguinte forma, ó. Astro luminoso é aquele que possui luz própria. Por exemplo, o Sol. O Sol, ele possui luz própria. Por quê? O Sol é que ilumina e aquece os demais planetas, como o nosso planeta aqui. Durante o dia, nós vemos o Sol. Ele que clareia, né? Que ilumina o planeta Terra e aquece, faz aquele calorão. E agora, os astros iluminados são aqueles que não possuem luz própria, que precisam da luz do Sol. São os planetas e os satélites, ok? Então vamos continuar. Pinte as letras K, Y, X e W e descubra a frase oculta e escreva na linha abaixo. Então agora eu vou pedir que você pause um pouquinho o seu vídeo, realize todas as atividades com calma e atenção e eu já volto para a gente corrigir juntos. Aí, realizou tudo? Então vamos à nossa correção? Olha lá! Agora escreva a ordem que os planetas se apresentam no Sistema Solar. Número 1, Mercúrio. 2, Vênus. 3, Terra. 4, Marte. 5, Júpiter. 6, Saturno. 7, Urano. E 8, Netuno. Ok? Na outra folhinha, temos o verdadeiro ou falso. O Sol gira em torno dos planetas? Falso. São os planetas que giram
em torno do Sol. A Terra possui um satélite natural, a Lua. Sim, a Lua aparece sempre no céu à noite, não é mesmo? E o Sol é uma estrela? Sim, porém é uma estrela, né, que aparece durante o dia. Agora, o nosso sistema solar é formado por 10 planetas? Não, é falso. É formado por apenas 8 planetas. O planeta que está mais próximo do Sol é a Terra? Não, é o Mercúrio. Agora, os planetas são astros luminosos, pois possuem luz própria. Também não, é falso, não é mesmo? Os planetas são astros iluminados pelo Sol. E o Sol é um astro luminoso? Sim, verdadeiro, pois ele possui luz própria. Agora, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Você conferiu lá na folhinha? Olhou direitinho Júpiter? E realmente Júpiter é o maior planeta do sistema solar, verdadeiro. Marte é o 4º planeta do sistema solar, verdadeiro também. E por último, Netuno é o último planeta? Sim, verdadeiro. Pedi agora que você pintasse as letrinhas K, Y, X e W para a gente descobrir a frase oculta e escrever lá embaixo na linha. Você já descobriu? Pintou tudo certinho? Eu já descobri, ó. O Sol é a estrela central do nosso sistema solar. Não esqueça de escrever na linha, começo de frase letra maiúscula e no final o pontinho final, no finalzinho da frase, certo? Então agora eu vou deixar aí na sua telinha o gabarito para você conferir se fez tudo certinho. Peço que você abra aí o seu livro de Natureza e Sociedade na página 42. Nós vamos iniciar o capítulo 13, falando um pouquinho sobre a produção de objetos. Olha lá, você já usou um lápis, certo? Mas como será que eles são feitos? Os lápis são feitos de madeiras de árvores e passam por muitas transformações até ficarem prontos para a utilização. Depois de algumas etapas, como cortar a madeira, colocar a cor, apontar e pintar, os lápis são colocados nas caixas e distribuídos para serem vendidos e utilizados pelas pessoas. Viu só que legal, gente? Aqui veio mostrando um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre o processo de criação aí de um lápis, do lápis que você usa para colorir as suas atividades. Aí nós vamos direto ao ponto, passando para a página 44, ó, onde tudo começa. A maioria dos materiais necessários para fabricar os produtos que utilizamos em nosso dia a dia é encontrada na natureza. No solo, é possível, por exemplo, encontrar e retirar o ferro. Com esse material, o homem produz muitas coisas, como carro, ferramentas, panelas e etc. Aí ao lado tem, ó, as ferramentas facilitam o dia a dia do ser humano, né? Pois nós, seres humanos, usamos as ferramentas para várias coisas, né? Como, por exemplo, os profissionais que trabalham na construção civil precisam da pá, precisam da enxada, tudo isso são ferramentas.
E os jardineiros lá para cuidar dos jardins precisam dessas pazinhas aqui também. Então, viram só a importância aí do ferro, né, para a vida das pessoas? Continuando, além do ferro, podemos encontrar em partes bem profundas do solo um outro material chamado petróleo e com ele produzir o plástico. Outros materiais podem ser plantados e retirados das fazendas, como a madeira utilizada pelo homem para construir móveis, o algodão necessário para produzir roupas. Aí aqui ao lado nós temos um aviãozinho de brinquedo. Em nosso dia a dia é possível observar vários objetos feitos com plásticos, como os brinquedos. E abaixo nós temos uma plantação de algodoeiros, plantas que são utilizadas para a produção de blusas, vestidos, calções e etc. E ao lado, as árvores podem ser plantadas e depois utilizadas na produção de vários objetos do nosso dia a dia. Agora é com você. Vamos à nossa primeira atividade? Mas antes, vou fazer uma perguntinha. Colocou no alto de todas as páginas a data de hoje, dia 23/10/2020? Se você esqueceu, dá uma pausa aí no seu vídeo rapidinho e coloca lá a data e depois continua aqui comigo, certo? Olha só, número 1. Escreva um exemplo de materiais que podem ser extraídos do solo. Bom, na aula de hoje a gente já falou sobre isso. Do solo a gente pode extrair o ferro e o petróleo. E em fazendas? Bom, em fazendas a gente pode extrair madeira e algodão. São 2 exemplos. Agora na página 45, número 2, na imagem abaixo, estão representados diversos locais onde são extraídos ou produzidos materiais usados para fazer produtos do nosso dia a dia. Então, vamos observar? Olha lá, no número 1 é uma fazenda de cultivo de árvores e criação de animais. Número 2, retirada de minérios como o ferro. Número 3, lá na água tem o navio de pesca. E o número 4, também na água, tem uma plataforma para retirada de petróleo. Agora, escreva um exemplo do que pode ser produzido em cada um dos locais enumerados na imagem. Então, vamos começar? Número 1. O que a gente pode retirar da fazenda? Olha lá, produtos para alimentação, madeira para fazer móveis e papel. Tia, que produtos para alimentação, por exemplo, eu posso retirar de uma fazenda? Ovos de galinha, né? A carne mesmo da galinha, do frango, o leitinho que a vaca produz, a carne mesmo, né, da vaca, para fazer aquele bifinho delicioso que a mamãe prepara pra gente com batata frita. Que delícia! Número 2 agora, hein? Número 2, retirada de minério como ferro. Bom, a gente pode estar utilizando aí o ferro para fazer o metal dos carros e das bicicletas. No número 3, nós temos o navio de pesca. Então, nós podemos extrair peixes, que serão utilizados como alimento. Número 4, lá na plataforma de petróleo, pode ser extraído petróleo para fazer o plástico usado para produzir brinquedos, copos, entre outros produtos. E assim, nós vamos para a página 46. Olha lá, os materiais acabam? Bom, muitas pessoas vivem no planeta Terra, por isso é necessário produzir vários objetos para atender às necessidades das pessoas. Alguns materiais utilizados para produzir objetos, como o ferro e o petróleo, demoram muito tempo para serem formados e correm o risco de acabar
se forem retirados demais. Bom, a gente sabe, né, que, por exemplo, quando as pessoas derrubam as árvores para construir móveis, produzir lápis, dentre outras coisas, é necessário que no lugar de cada árvore derrubada seja plantada uma nova árvore, para que as árvores não sumam do mapa, não acabem, para a gente ter sempre a madeira necessária para a produção dos bens que a gente precisa para consumir. Outros materiais podem ser produzidos em menos tempo. Um exemplo disso é a madeira, a Chami acabou de falar, que pode ser retirada de árvores que foram plantadas para serem cortadas depois. Por isso, é importante aprender a usar os produtos com responsabilidade e não desperdiçar. Assim, menos materiais são retirados do ambiente e a produção de lixo diminui. Olha lá, quando derrubamos uma árvore para produzir algum objeto, devemos plantar uma outra no lugar. Dessa forma, estaremos cuidando da natureza. Agora, na página 47, vem falando um pouquinho sobre quando o ambiente é modificado. Olha lá, a retirada de materiais e a produção de objetos mudam o meio ambiente. Se essa mudança é feita de forma exagerada ou sem cuidado, a perda pode ser muito grande, prejudicando as pessoas e ameaçando os animais e as plantas do planeta Terra. A extração do ferro, por exemplo, pode destruir as montanhas e afetar os lugares onde os rios se formam. E a derrubada de árvores para plantações e criação de gado pode acabar com as florestas e com a moradia dos animais. Já imaginaram, gente, se pararem, né? Só cortarem, derrubarem as árvores e não plantarem novas árvores? Vamos imaginar assim, como vai ser o planeta Terra sem árvores? Vai ser muito difícil a gente sobreviver aqui, não é mesmo? Porque a gente já aprendeu que as árvores ajudam aí a purificar o ar, né? Por isso que elas são tão importantes para nós, seres humanos, para os animais, porque para os animais, além das árvores purificarem o ar, elas servem muitas vezes como moradia também. Vamos refletir sobre esse assunto, hein, galerinha? Vamos continuar então. Aí abaixo nós temos uma imagem impactante, chocante. Árvores derrubadas para a retirada de madeira. Olha quantas árvores foram derrubadas. Que pena. Será que eles plantaram novas árvores ali por perto? Vamos torcer que sim, né? Agora aqui na página 48. Agora é com você. Desenhe no espaço abaixo uma floresta cheia de árvores e animais. Bom, se a tia Mi disse cheia de árvores e cheia de animais, eu posso desenhar 1, 2 ou 3 árvores apenas? Claro que não, né? Muitas árvores e muitos animais deverão ser desenhados aqui, hein? E não esqueça de colorir com muito capricho também, para que seu livro, né, seu desenho fique, perfeito. E abaixo, agora, imagine que todas as árvores de sua floresta foram derrubadas e os animais fugiram. Desenhe aí como a floresta ficou. E quero receber uma foto desse desenho, para a gente fazer a comparação de como era a sua floresta antes, bem linda, e como ela ficou depois. Será que ela continuou tão linda? Agora, na página 49, qual dos desenhos você mais gostou? E por quê? Letra B. Por que derrubar árvores de forma exagerada é algo ruim? Olha só, vocês observaram que a Tia Mi não ajudou a responder a letra A, certo? Porque é uma resposta pessoal. Você vai dar a sua opinião. Agora, na letra B, pergunta por que derrubar árvores de forma exagerada é algo ruim. Aqui eu vou te ajudar. Vamos fazer juntos? Bom,
porque essa ação acaba com as florestas e também acaba com a moradia, né, dos animais. Que peninha, né? As moradias vão-se embora junto com as árvores e os animais ficam sem ter onde se abrigar. Letra C. Explique como a floresta que você desenhou no segundo quadro pode voltar a ter árvores. Essa é fácil, né, gente? Basta que as pessoas plantem mudas de novas árvores, porque aí daqui a pouquinho essas mudinhas vão crescer e vão virar árvores lindas novamente, enchendo aquele lugar de verde, de alegria e trazendo os animais de volta. Observe a imagem abaixo e depois responda ao que se pede. Olha que imagem linda! Uma floresta cheia de árvores, cheia de animais. O que pode ser prejudicado pela retirada e pelo uso exagerado dos materiais da natureza, gente? Bom, os animais, as árvores e o rio, bem como a vida, né, existente nesse lugar, podem ser prejudicados. Por quê? Ora. Se não tiverem árvores, né, se não tiverem esses recursos aí da natureza, vai ficar tudo feio, tudo escuro, tudo sem vida. Agora, no número 3, o que cada pessoa pode fazer para proteger o ambiente e evitar o uso exagerado dos materiais? Bom, essa é muito fácil. Basta que as pessoas aprendam a usar os objetos com responsabilidade, aprendam a reaproveitar o que já foi produzido para que não vire lixo. Responsabilidade, as pessoas precisam se tornar seres, né, consumidores conscientes, fazer o uso consciente dos produtos que eles compram, certo? Finalizamos então a nossa atividade no livro de Natureza e Sociedade. Vou deixar agora aí na sua telinha o gabarito para que você possa conferir se fez tudo certinho, ó. Mas não esqueça, quando for uma resposta pessoal, você não precisa pagar para botar igual o da Tia Mi. Confere aí então. Retirando tudo da mesinha, deixando apenas a avaliação de História e Geografia, porque a Tia Mi vai fazer a leitura agora. Vamos lá? Vamos juntinhos? Para começar, você precisa fazer o cabeçalho completo. Professora Michela Ferreira, aluno ou aluna, o seu nome completo e também colocar a data de hoje. E logo abaixo temos lá, avaliação P1 de História e Geografia. Questão 1. Leia o texto a seguir. A família de Alberto Santos Dumont. Henrique e Francisca casaram-se em 1856 em Minas Gerais, em uma fazenda de café. E nessa fazenda nasceu Alberto. Ele tinha 7 irmãos, 5 mulheres e 2 homens. Desde pequeno, o menino Alberto sonhava em voar como os pássaros e os balões. Ele cresceu e manteve o seu sonho. Então, se tornou o inventor da máquina de voar, o avião. Esse fato marcou a história da família de Alberto Santos Dumont. Buriti, História. De acordo com as informações do texto, responda ao que se pede. Letra A. Quem são os pais
de Alberto Santos Dumont. A gente acabou de ler um textinho acima, hein? B. A família de Alberto Santos Dumont pode ser considerada numerosa? Pode ser considerada assim com bastante pessoas essa família? Sim ou não? Você vai marcar um X. Letra C. Em cada família ocorrem fatos que marcam a sua história. Que fato marcou a história da família de Alberto Santos Dumont? Ele criou o computador, ele inventou o avião ou ele descobriu como consertar carros? Marque o X na resposta correta. Questão 2. As crianças brincam bastante na rua. Marque com X as características de uma rua adequada para se viver. Essa rua tem que ser cheia de buracos, ter pouca iluminação, ter calçadas para as crianças brincarem, tem que possuir bastante lixeiras. Bom, lembrando aqui que dessa vez você vai marcar o X em 2 afirmativas, hein? Vamos então para a próxima questão. A questão de número 3. Observe a imagem e responda ao que se pede. Nós temos aí uma imagem, né, de alguns coleguinhas numa sala de aula fazendo atividade. Para que todas possam fazer suas tarefas de classe, é preciso ter algumas regras de convívio. Cite 2. Bom, para a gente viver bem numa sala de aula, né, sentando aí todo mundo junto, pertinho para fazer as atividades, que 2 regras a gente precisa ter para viver para conviver, né, de alguma forma, de uma forma boa, sem atritos e sem confusões. Questão 4. Leia as informações e em seguida marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá? Viver em família é dividir momentos e experiências diversas, em que respeito às diferenças e tolerância são fundamentais. Dividir tarefas, emoções, alegrias e dificuldades não é importante entre os grupos familiares, uma vez que é muito fácil e divertido viver sozinho. Próxima. Viver junto é muito fácil, porque as pessoas são iguais e possuem sempre os mesmos gostos, opiniões e valores. Viver junto é um exercício feito todos os dias, mas para isso é preciso exercer bons valores e atitudes saudáveis. A família é um grupo social no qual todos os membros podem e devem dar sua contribuição para o bem-estar de todos. Lembrando que você vai colocar V quando for verdadeiro e F quando for falso. Questão 5. Registre 2 valores que contribuem para uma convivência harmoniosa entre as pessoas. E aí você vai pensar, hein? 2 valores. Vai registrar um em cada quadradinho. Questão 6. A família do Bruno está combinando de ir à praia. Então, pinte o quadro que mostra o melhor tempo para ir à praia. Quando o tempo está ensolarado, nublado ou chuvoso. E na letra B, eu quero que você circule as roupas e os acessórios que eles devem usar para irem à praia. E depois você vai ligar ao guarda-roupa as vestimentas adequadas para se usar no tempo frio. Questão 7. Observe a imagem abaixo e responda as perguntas. O que a imagem representa? Um bebê sendo cuidado ou um bebê sendo maltratado? Letra B. Escreva 2 cuidados que a criança precisa receber depois do nascimento. E agora temos a questão 8. Como você deve ter notado, as moradias são divididas em cômodos e que em cada um deles são realizadas atividades diferentes. Então, associe a segunda coluna de acordo com a primeira.
Dormir e descansar. Onde você vai fazer isso? No banheiro, na sala, na cozinha ou no quarto. Preparar alimentos, conversar e assistir televisão, cuidar da higiene pessoal. E aí nós vamos para a questão 9. Marque com X as imagens que lembram a infância de uma pessoa. Você vai marcar com um X aí, hein? Vou te dar uma dica. São 3 alternativas que serão marcadas. E na questão 10, identifique as pessoas que compõem a comunidade escolar. Temos aí 4 imagens e logo abaixo temos lá os nomes: porteiro, cozinheira ou servente, faxineira, jardineiro e boa sorte! Finalizamos a leitura da nossa avaliação. Confie no seu potencial, você é capaz. Com isso, vamos finalizando também a aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e escrever o seu nome completo nos comentários para que eu possa validar a sua presença. Um beijo grande, um ótimo final de semana e na segunda-feira te espero para a nossa aula ao vivo. Beijos, até lá!